Igreja do Senhor, nós vimos aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo de número 13. Nós vamos ser óbvio para nós já entrar já no texto direto, que onde fala a respeito do fermento dos fariseus. Muitas vezes, para nós compreender, para nós querer entender a respeito do fermento dos fariseus, aleluia, são pessoas religiosas, pessoas que têm religião, pessoas que usam a religião para qualquer situação, para poder aproveitar o momento para, aleluia, julgar a situação daquela pessoa. Aqui, quando Jesus estava preparando os seus discípulos, aleluia, Jesus ia com eles a uma região chamada Dalmanuta, aleluia. E nesse momento que eles estavam se preparando com os seus discípulos, com os seus homens, com os seus seguidores, a qual Jesus estava chegando perto deles para poder entrar no barco, os fariseus aproveitaram a ocasião de se aproximar perante os discípulos, aleluia, graças a Deus, aleluia, pedindo para que eles, aleluia, desse ou mandasse Jesus fazer um sinal, aleluia, para eles poder fazer um sinal, aleluia, um sinal do céu, aleluia, como se os fariseus viessem até os discípulos de Jesus e eles dissessem da seguinte maneira: se vocês, aleluia, seguem esse Jesus, se vocês, aleluia, andam com ele, então, aleluia, faz acontecer um sinal do céu. Quando os fariseus usam essa tese, essa palavra, é um sinal de eles, aleluia, achar uma ocasião para poder, aleluia, acusar tanto os discípulos como Jesus. E eles, sendo religiosos, os fariseus sendo uma tribo de pessoas religiosas, usando os preceitos da palavra, usando os preceitos dos mandamentos, para poder levar a pessoa a cometer, aleluia, uma brecha de um erro, para eles poder apontar, para eles poder julgar, e eles mandaram acontecer, eles fazer um sinal do céu. E quando Jesus ele chegou a eles, e suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não dará algum sinal. O próprio Jesus falando, essa geração pede um sinal, mas eles não vão ter um sinal que eles estão pedindo, porque os fariseus estavam ali naquele momento, aleluia, achando uma brecha, achando uma ocasião para poder apontar aí o erro dos discípulos, e eles tinham o erro deles. Foi nesse momento que os fariseus usaram a ocasião para eles poder, aleluia, fazer um sinal, porque os fariseus já avistaram um erro que os discípulos tinham cometido. E nesse erro que talvez eles não entendiam, que talvez esse erro que os fariseus viram nos discípulos, os discípulos não tinham visto o erro que eles tinham cometido, aleluia, e foi nesse momento que eles aproveitaram a ocasião, aleluia, que os fariseus vieram até ele, tentar ele, aleluia, para eles poder falar, aleluia, para eles poder usar a autoridade para poder julgar
a fé deles, para poder abater a sua fé. Aleluia. Quando Jesus chegou, que entrou no barco com eles, que iam passar para outras regiões de Dalmanuta, a Bíblia diz então que eles comentaram, aleluia, dizendo, e deixando, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles, esquecendo de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Isto foi o erro que os fariseus acharam nos discípulos, de eles não ter um preparo para poder passar a viagem com pão, com alimento. Foi um momento que eles acharam a ocasião para poder julgar. Aleluia. Os religiosos, os fariseus, saduceus, os essênios daquela época aproveitavam a ocasião da sua religiosidade para poder acusar, julgar. O problema, aleluia, como hoje tem muitos, como nos dias de hoje tem muitos, porque tem uma religião, aproveita o fato para poder acusar o problema e o defeito que a pessoa está passando. Aleluia. O fermento dos fariseus era que eles viessem, aleluia, acusar eles pelo erro, como se os fariseus viessem dizer aos seus discípulos: vocês vão desse tipo, dessa maneira, aleluia, vocês dizem que servem a Jesus, andam com ele, que ele faz milagre, cadê o mantimento? Cadê o alimento? Aleluia, para vocês se alimentar. Aleluia. Nós podemos aprender dessa palavra que o primeiro ponto que os fariseus avistaram foi a preocupação material, a preocupação física do alimento, da beleza, da formosura. Nós vimos que uma pessoa religiosa, ele se preocupa com a sua postura, com o seu equilíbrio, se preocupa com o seu reconhecimento. Além os discípulos, ali naquele momento, quando eles viram que não tinham alimento, eles então disseram: porque nós não temos levado pão conosco nessa viagem, mas somente um pão nós temos. Mas Jesus, ele falou algo a eles, porque a preocupação dos fariseus era o mantimento para eles, mas Jesus estava com eles no barco e estava ensinando da seguinte maneira, que o principal era Jesus estar com ele, que o principal era Jesus estar presente, que não era para se preocupar com o que eles iam de fazer, que não era para se preocupar com o mantimento, com o pão, porque Jesus estava presente. E se Jesus estava presente com ele, nós sabemos que o Senhor, ele dá a solução para tudo. E nós vimos que não é a religião que vai salvar, que não é o fato de uma praga que vai salvar, mas o que vai levar à salvação é que Jesus mora dentro da nossa alma e do nosso coração. É Ele estar conosco. Isto vai levar nós a ser uma pessoa salva em Cristo Jesus. Bate palma, dá glória a Deus. Versículo 15, Jesus falou com eles, conversou, e eles estavam preocupados. Então os discípulos estavam preocupados, e os fariseus querendo ver um sinal para eles poderem subjugar o defeito e o problema deles. Mas Jesus falou: sinal nenhum haverá sobre eles. Aleluia. Sinal nenhum. Aleluia. Graças a Deus pela forma que Jesus estava se manifestando ali. Eles não estavam olhando para Jesus, mas eles estavam olhando os defeitos que Jesus tinha, para eles também poder julgar.
o defeito de Jesus. Então Jesus conversou com os seus discípulos dentro do barco e ordenou-lhe dizendo: orai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: porque não temos pão. Ou seja, arrazoavam entre eles, dizendo que nós não temos pão. E eles acharam essa falha em nós. Mas Jesus falou para eles: aleluia, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Ou seja, o que ia abater a sua fé. Como se Jesus viesse dizer: olha, vocês não se preocupem com eles, vocês não dão ouvido à palavra deles, vocês não ouvem os preceitos deles, vocês não se preocupam com os mandamentos deles, o que eles falam ou deixam de falar. Guardam vocês, confia. E eles disseram: porque nós não temos pão. Mas Jesus estava com ele. Jesus queria que os discípulos que estavam com ele no barco viessem lá: eu sou o mantimento para vocês. Jesus queria dizer para eles: olha, vocês estão se preocupando, e eu estou aqui, eu estou com vocês, eu sou a solução, eu sou a saída, eu sou aquele que dá solução para tudo. Aleluia! E eles não estavam reconhecendo essa forma de o Senhor se manifestar. Eles não estavam reconhecendo essa forma do Senhor se apresentar para eles da forma que eles estavam enxergando, porque a sua visão estava focado naquilo que eles estavam vendo. A sua visão estava focada nos seus bens. A sua visão estava focada na preocupação que eles estavam, porque não tinha o alimento, não tinha o pão. Mas se nós analisar os mandamentos, a palavra do Senhor, a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada, aleluia, graças a Deus, que o próprio Senhor, ele falou dizendo: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles não estavam vendo isso, e Jesus falou com eles dizendo: tende olhos e não vedes, tendes ouvido e não ouviste, e não vos lembrais. Ou seja, Jesus queria fazer que eles reconhecessem que Jesus, ele era o alimento, a solução, que Jesus era o socorro para eles. Eles não estavam lembrando, estavam com a sua visão tampada, cega espiritualmente, e não estavam ouvindo, não estavam lembrando do que Jesus operou, não estavam lembrando do que Jesus praticou, o que ele fez com aquela multidão que estava lá naquele deserto, aonde alimentou 5.000 almas. Eles não estavam vendo. Jesus queria fazer que eles confiassem. E Jesus falou aqui, no versículo 19: quanto partiu os pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço levantaste? Disseram-lhe 12. Aleluia! A multiplicação aconteceu para todos, como se Jesus viesse dizer que eu estava presente, eu estava ali, numa situação que não tinha volta, que não tinha como se alimentar. Eu multipliquei os pães, o peixe, aleluia, sobrou pedaço, aleluia, sobrou 12 cestos de pedaço. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos de pedaço levantaste? E eles disseram 7. E eles disseram: como não os entendei ainda? Eles não estavam entendendo da forma da multiplicação que Jesus operou, que Jesus fez, que
que Jesus manifestou, e muitas das áreas da nossa vida nós deixamos de confiar para nós dar ouvido a palavras de pessoas arrogantes que aproveitam da nossa fraqueza, que aproveitam da nossa luta, que aproveitam dos nossos problemas para orar para nós e nos afrontar dizendo: cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você tem? Que você está sofrendo, que você está passando, cadê Ele? É nesse momento que eles se levantam, aleluia, para tentar nos tentar a nossa fé, para fazer nós ceder, para fazer nós padecer. Mas uma coisa é certa: cuidar da palavra dos fariseus que vem até nós fermentando a nossa confiança no Senhor, porque se nós esquecemos de alguma coisa, se nós temos no problema, mas nós temos a certeza que Jesus está no controle de tudo. Nós temos a certeza que Jesus está no controle, e é nessa ocasião que os fariseus aproveitam para nos acusar, para tentar nos condenar e nos envergonhar. E muitas das vezes Jesus está nos ensinando que Ele está no controle, que Ele está agindo, e muitas das vezes nós não temos contemplado e enxergado o que o Senhor Ele quer fazer. Mas devido nós olhar para a crise, para o problema, para a enfermidade, para a dor, para a luta, ou devido nós olhar para o fulano que está talvez nos cuidando, nos vigiando e nos apontando, nós temos deixado de ver o que o Senhor Ele pode fazer em nosso meio, o que Ele pode realizar em nosso meio. Como se Jesus viesse dizer: tu está no problema, eu sei, mas eu estou contigo na tua vida, e a minha presença é preciosa para você. Aleluia. Como se Jesus dissesse: eu sou a solução e eu posso virar o quadro da história. Aleluia. É como os fariseus aproveitaram essa oportunidade, porque eles não estavam preparados. Quem olha para nós, quem olha para você, acha que você não está preparado para muitas coisas. Quem olha para você, olha pela sua parte física, mas não olha o interior dentro de você, o que é capaz de você fazer. Muitos julgam pela aparência, pela forma de vestir, pela forma de andar, pela forma de viver, mas não sabem que dentro de nós, que dentro do nosso lar, que dentro do nosso repouso, tem um Deus que tudo pode, que tem um Deus que tudo resolve, tem um Deus que tudo faz acontecer. Tem um Deus que a gente ora e a gente responde, que a gente chora e Ele nos consola. Tem um Deus lá no céu, contemplando, vendo, sabendo que nós ali no nosso íntimo nós temos aflita a nossa alma, mas nós clamamos a Ele, e pela misericórdia dEle, Ele nos anima e nos estende a mão e ainda fala para apresentar a nossa fé. Porque Deus, Ele é fiel. Jesus mandou eles não se preocupar, que Jesus estava no controle. Tudo que acontece, Jesus está no controle. Tudo que se passa, Jesus está no controle. É por isso que nós somos caluniados, por isso que muitos olham para nós e julgam a nossa postura de convivência. Aleluia, pela sociedade, por onde a gente passa, por onde a gente anda. O preconceito, tem tomado conta, desprezo tem ocorrido devido à posição que você se encontra. Aleluia. E isto leva pessoas a olharem para nós
e nos dizer que nós não somos fluentes. Isso leva a pessoa da alta sociedade olhar para nós, achar que nós não temos uma esperança ainda, uma capacitação ainda para ver uma mudança. Devido ao caminho que você anda, que você caminha. Mas quando você está no propósito, quando Jesus está contigo ao teu lado, nós temos a certeza que o caminho é mudado, a direção é mudada. Aleluia, Deus, Ele muda a história, Ele muda o quadro, Ele muda, Ele faz de tudo, porque o Senhor, Ele é fiel para confirmar a sua promessa, e Ele demonstrando que está ao nosso lado para nos ajudar e a mostrar que Ele é a solução. Amém?